Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você escolhe aí e depois me fala. Eu sou Carlos Maza, colunista do Povo, e a gente está aqui nos jardins do Grupo de Comunicação Povo, nessa tarde não muito ensolarada, mas com bastante vento, para o nosso Pra Começo de Conversa, aquele espaço todo sábado em que a gente traz aqui seu comentário, sua crítica, enfim, esse espaço para a gente aproximar mais você, assinante do Povo Mais, com a nossa produção aqui. É mês de férias, né, julho, mas a gente continua aqui produzindo todo dia aqui na redação do Povo. E hoje a gente vai falar de direito das mulheres, alta do dólar, instabilidade econômica e muito mais. Então vem com a gente. E eu começo aqui com o primeiro comentário do nosso assinante João Bosco Castelo, que ele comenta na matéria: dólar tem primeira semana de recuo após 6 semanas de altas, assinada aqui pelo colega Adriano Queiroz, né? E ele diz: político tem que saber falar, principalmente quando não entende da matéria, peia na população. Eu acho que o João Bosco ele se refere a esse quadro que a gente está vendo nessas últimas semanas, que teve uma escalada bem repentina ali do dólar, chegou a bater mais de 5,50, né, no dólar comercial, e que nos últimos dias vem havendo aí, pelo menos até o momento que a gente está gravando, um recuo, né? E que mostra também um momento de mudança no tom do discurso do governo Lula, principalmente com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, né? A gente via no início do mês, principalmente ali, quando se manteve a taxa de juros no Brasil, né? Quando tinha uma pressão do governo para haver uma redução, se manteve na mesma, e de lá para cá parece que o governo do Lula abriu fogo, né? Começou a virar um pouco ali os canhões dele para essa figura do Roberto Campos Neto, né? E acabou que o mercado não reagiu muito bem, né? A gente sabe que o mercado já não tem lá esse alinhamento todo com o governo do presidente Lula, e esse embate ali com o Campos Neto, com aquela equipe mais econômica, mais técnica do Banco Central, acabou não tendo efeitos muito bons na economia internacional, né? Fazendo o dólar avançar aí, e não só isso, o real recuar diante de várias outras moedas no cenário internacional. Nesse sentido, é importante mesmo, né, que o Lula seleciona melhor as batalhas dele. O que a gente vê hoje é que esse quadro do Roberto Campos Neto no Banco Central tem um certo grau de estabilidade. O governo federal não tem hoje muita ingerência sobre essa imposição dele ali, então acaba que esse tipo de fala acaba gerando um desgaste desnecessário, que no final das contas o próprio governo é forçado aí a recalcular a rota, mas ao mesmo tempo não dá para deixar de fazer uma crítica, né? A gente vê um Banco Central que também tem atuado politicamente, né? Incomoda um pouco essa questão de que se criou esse mito, como se o Banco Central, como se os analistas do mercado fossem figuras 100% técnicas, desprovidas de paixões, quando o que a gente tem visto nas últimas semanas são cada vez reclados mais caros de que a política e a ideologia sim, né? O próprio Roberto Campos Neto tem participado muito aí de jantares com segmentos aí da extrema-direita. Participou de jantar, por exemplo, com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, bolsonarista dos mais, né, próximos do ex-presidente, chegou ali a dar declarações complexas, né? Inclusive falando que a economia do Brasil poderia ir mal. Olha, um próprio presidente do Banco Central do seu próprio país parece que desejando mal para a própria economia. E também uma outra declaração apontando ali que ele se cotava, inclusive, para ser ministro da Fazenda de um eventual governo do Tarcísio. Enfim, não é difícil imaginar que se isso partisse do Galípolo ou de alguém mais ligado ao PT, as críticas seriam bem avassaladoras. Então tem essa questão complexa, mas no frigir dos ovos é mais ou menos o que o João Bosco fala, né? O governo tem que ter muito cuidado com o que fala, até porque tem muita coisa em jogo, e é um segmento que, vamos combinar, já não tem aí o maior dos seus alinhamentos com o governo do Lula. Eu vou passar agora para o segundo comentário do nosso assinante Ramon Ponte. Ele comenta a coluna do Márcio Coimbra, Investimentos Transparentes. E diz assim o Ramon: a Lava Jato foi uma vergonha em seus métodos, resultados, e acabou com juízes e promotores desmoralizados e ou processados. Foi um péssimo exemplo para o judiciário brasileiro. Corrompeu-se. Olha, uma visão polêmica aqui do Ramon. A gente sabe que a Lava Jato divide muitas opiniões, não é de hoje, há bastante tempo no cenário político brasileiro, né? Mas só explicar, ele comenta uma coluna do Márcio Coimbra que fala sobre a piora na percepção da corrupção no Brasil para entidades internacionais, né? Em 2023, o Brasil perdeu 2 pontos nesse ranking de transparência, caindo aí 10 posições, indo ali para 104 de 180 países.
Lembrando que isso não é um movimento de agora, né? Ele já vinha nos últimos anos. No governo Bolsonaro, as quedas eram ainda maiores, né? Em 2022, a gente perdeu 5 pontos percentuais e caiu 25 posições. E uma das razões não deixa de ser justamente, que é apontada nesses relatórios, é justamente o comprometimento do sistema judiciário, né? Perde-se a confiança internacionalmente, principalmente quando decisões do judiciário passam a ser revistas, passam a não ser mantidas e tudo mais. E aí, nesse ponto, não dá para, né, digamos assim, passar a mão na cabeça ali com relação à Lava Jato. A Lava Jato realmente entrou aí num período de desgaste, principalmente quando surgiram aquelas conversas, né, envolvendo, que mostraram ali sinalização de combinação, digamos assim, de jogo cruzado, tabelado, combinado entre acusadores e julgadores, né? E todas aquelas outras questões um pouco mais complicadas que apareceram, como a própria Lava Jato querendo reverter parte das multas que foram aplicadas por corrupção para um fundo que seria gerido pelos próprios procuradores da Força Tarefa. Enfim, vem um período já de desgaste que se aprofundou ainda mais quando Jair Bolsonaro rompe ali no segundo ano de governo dele com o Sérgio Moro, que era o símbolo maior da Lava Jato. O Moro sai do governo alegando que o Bolsonaro estava tentando proteger os filhos deles, né, os filhos dele, em investigações da Polícia Federal, e acaba fragilizando a Lava Jato como um todo, né? Claro que aí, depois disso, depois que, né, o PT nunca teve suas simpatias com esse pessoal, depois que o Bolsonaro rompe, é aí que a coisa perde bastante o apoio popular, né? E aí, mas no final das contas, eu acho que o Márcio fala é muito verdade, né? É preciso parar de compreender essas coisas como dois mundos distintos, né? A economia precisa vir mais lastreada com essa questão do combate à corrupção. E lembrando, combate à corrupção não se faz batendo na mesa, dizendo que vai acabar com o corrupto, né? Se faz com transparência e com participação política e com fiscalização, né, mais efetiva e principalmente aberta para que a própria população participe dessas investigações. Tudo que não tem sido muito feito nem pelo Lula e muito menos pelo Bolsonaro, né, que o que fez foi tomar medida para dificultar a transparência dentro do governo federal. Vou trazer agora um terceiro comentário da nossa assinante Camila Alves. Ela fala na reportagem Economia do Cuidado, um trabalho invisível e não remunerado das mulheres. Ela diz: excelente reportagem. Hoje em dia as mulheres têm o pior dos dois mundos. É necessário trabalhar fora e enfrentar um mercado de trabalho desigual e complicado, mas ainda assim ter a maior carga de tarefas domésticas. Já avançamos muito, mas ainda tem um bom caminho para se alcançar para a verdadeira paridade entre os gêneros. E essa pauta parece estagnada, com tentativa de retrocesso na última década. Temos que buscar avançando. É verdade, Camila, realmente é um tema que tem tido avanços, mas que é aquela história, né? Sempre que uma coisa, né, uma evolução social acontece, geralmente surgem ali segmentos tentando trazer um pouco, né, de volta ao passado, né? A gente vê até mesmo na cultura, em rede social, alguns movimentos que começam a valorizar uma questão idealizada da mulher tradicional, né? Enfim, tem perfis ficando muito populares com relação a isso, inclusive entre os mais jovens, mas é uma questão que vem sendo tratada de uma maneira mais séria, ampla, né? A gente teve aí no ano passado, se eu não me engano, o tema da redação do Enem foi justamente essa questão desse trabalho invisível, né? Economia do cuidado, muitas vezes não se contabiliza como trabalho uma mulher que tem que cuidar, às vezes, dos pais mais velhos, né? Ou do próprio marido, ou da própria ali das crianças, enfim, dos cuidados da casa, que a gente sabe que é uma atividade que acaba geralmente ficando muito mais em conta das mulheres mesmo, até pela construção social aí, ao longo de séculos, machismo, enfim, vocês conhecem bem essa história. A gente tem também leis, né, hoje sendo discutidas pelo Congresso Nacional para considerar isso e para isso ter acesso, levado em consideração na hora de contar a carga horária de trabalho, né? Tem um projeto de lei da deputada Luiziane Lins, aqui do Ceará, que inclusive recentemente já passou na Comissão lá da Família e dos Direitos Humanos na Câmara dos Deputados, mas que é um tema polêmico, aí vai sendo discutido, e é importante que a gente mantenha ele em pauta, esteja sempre discutindo, como essa reportagem, justamente para que não se crie ali interpretações, né, malversadas sobre a coisa num tema tão importante para tanta gente. E agora eu faço aqui mais um apelo a você, né? Você que acompanha a gente, você tem algum familiar que é estudante de jornalismo, ou você mesmo está estudando jornalismo? Pois olha, se inscreva aí para os Novos Talentos, né? O programa do Povo de trainee, onde você tem uma experiência, quem participa
passa ali 3 meses circulando entre diversas editorias, entre diversos setores do jornal O Povo, e você tem até inclusive a oportunidade de inserção direta no mercado de trabalho, né? Olha, veja bem, eu mesmo comecei a trabalhar aqui no jornal, oriundo de uma turma do Novos Talentos. Eu fui da 9ª turma, acho que eu já estou ficando um pouco velho, né? Se eu não me engano, já é a turma 33, passaram aí umas 20 e tantas turmas de Novos Talentos, muita gente está até hoje aí na redação. E você tem até 15 de julho para se inscrever, né? Lembrando que tem que estar cursando a partir do 4º semestre e a sua faculdade tem que ser em Fortaleza, né? As inscrições estão no site da fdr.org.br/novos talentos. E esse foi o nosso Pra Começo de Conversa. Eu sou o Carlos Maza, colunista do Povo Mais. Você sempre pode acompanhar minha produção nos canais do Povo aqui nas redes sociais. E eu te convido para participar das nossas próximas edições do Pra Começo de Conversa. Esse espaço que a gente vem aqui toda semana, todo sábado, recebendo as suas críticas, seus elogios, sugestões, enfim, vocês veem que o debate aqui é bastante diverso. Eu vou dizer os canais de participação. Vocês podem mandar um e-mail para o relacionamento@opovo.com.br, comentários dentro do Instagram do Povo Mais, comentar dentro das nossas reportagens do Povo Mais, como alguns dos que a gente trouxe aqui, e também pelo telefone 3254-1010. Participe, esse espaço é seu, toda semana a gente está aqui e eu quero a confusão, me mandem aí os seus questionamentos, vamos provocar, até porque está chegando o ano de eleição, aí a gente sabe que daqui para outubro vai animar bastante a coisa e a gente quer isso, ser o mais transparente possível da nossa produção com vocês. É isso, um grande abraço e até o próximo sábado.